escuta só o barulho desse bolo gelado. Au! Delícia! Medidas na descrição do vídeo. E aí, gente louca do YouTube, tudo certo? Hoje é dia de sobremesa com fruta, mas não é fit. É um bolo gelado de abacaxi com coco, perfeito, maravilhoso, incrível. Então vamos para a receita. O primeiro passo é preparar o abacaxi. O meu estava congelado, mas sem problema. Coloque ele em uma panela, adicione açúcar, pouquinho para não ficar enjoativo, e vá cozinhando. De preferência, use um abacaxi docinho com sabor incrível. Cozinhe até reduzir a água que ele solta. Quando chegar nesse ponto, pode desligar o fogo e reserve. Deixe esfriar. O próximo passo é fazer o pão de ló. Bata as claras em temperatura ambiente com uma batedeira ou fouet, que dá muito trabalho, sou muito preguiçoso, e quando chegar nesse ponto mais espumado, vá adicionando o açúcar aos poucos. Esse bolo não desenforma e não recomendo usar essa massa para rechear bolos, apenas use para essa receita. Esse ponto, fazendo o pico, está ótimo. Em seguida, adicione as gemas, uma por uma. Aproveita e deixa um like aí pra mim para fortalecer. Obrigado! Já fiz essa receita sem batedeira, deu trabalho, mas dá certo. Eu prefiro usar uma batedeira mesmo. Em seguida, adicione o óleo aos fios mesmo e vai batendo sempre. Eu prefiro usar o óleo de milho ou de girassol. Em seguida, adicione a essência que você quiser para tirar a catinga do ovo, pode ser de baunilha, de coco ou raspas de limão, fica ótimo também. Coloca cerca de 1/3 desse treco aí em uma tigela reservada e adicione a farinha de trigo aos poucos e vai incorporando de preferência com o fouet, mas use um garfo se você não tiver. Se a farinha não for nova, recomendo que você peneire ela para não ficar grumos. Depois que ficar essa gororoba aí, tô zoando, adicione essa mistura com a outra massa que estava reservada. Incorpore suavemente, com muita paz no coração, as duas massas. Se usar a brutalidade, vai perder o ar da massa e o seu bolo vai ficar parecendo uma pedra. Em seguida, adicione o fermento para bolo e mistura na sutileza, na suavidade. Raspe as laterais, vai que fica algo perdido por ali. Já vai pré-aquecendo o forno, por favor, 15 minutos a 180 graus. A forma está untada com óleo e farinha de trigo. Coloque a massa nela e asse por cerca de 40 minutos. Faça o teste do palito, ele tem que sair sequinho. E não se iluda que ele vai diminuir de tamanho. Após a massa esfriar um pouco, não precisa ser totalmente, vá adicionando aquele abacaxi que foi preparado na panela. A quantidade que eu usei é suficiente para essa forma sem transbordar. Em seguida, faça furos, alargue eles um pouco, mas não precisa chegar até o fundo da forma e também não precisa metralhar o bolo. Após terminar, reserve e vamos fazer o creme. Em uma panela alta, adicione o leite condensado, as gemas, o leite de coco e o leite integral. Lembrando que eu deixei todas as medidas na descrição do vídeo. A essência pode ser de coco ou de baunilha. Mistura bem antes de ligar o fogo, por favor. E depois que estiver tudo ok, ligue o fogo médio e vá mexendo constantemente. Tem que ferver até ter bolhas grandes, mas não precisa levantar como se fosse um tsunami. Esse ponto, com as bolhas desse tamanho já é o suficiente, pode desligar porque é hora de colocar sobre o bolo. Com o auxílio de uma espátula, de uma colher, de uma pá, sei lá, coloque esse líquido sobre o bolo. E sim, fica líquido mesmo, ele vai ficar firme após gelar. Olha o aspecto que fica. Parece um leite talhado, aguado mesmo. Parece um vômito, mas é assim mesmo. Deixe esfriar, coloque um plástico em contato e leve para gelar. Na geladeira ou freezer, mas não deixe congelar. Depois que o bolo estiver gelado, é hora de fazer o chantilly. Em um recipiente, adicione a nata ou creme de leite fresco. Adicione o açúcar aos poucos e vá batendo. Se a sua batedeira for de pobre igual a minha, recomendo bater no pulsar, porque o chantilly tem que ser feito em velocidade baixa. Se bater demais, vira manteiga, ninguém merece. Se a sua batedeira for melhor, bata na velocidade 1 e na metade do caminho, quando for criando ondas, assim ondas como está no vídeo, você aumenta para a velocidade 2, sempre prestando atenção. Pode fazer na mão, usando o fouet, dá bastante trabalho, mas também dá certo. Quando estiver criando ondas muito loucas para poder surfar, mentira,
Quando estiver com essas ondas assim, raspe as laterais, bata mais um pouco até chegar nesse ponto. Essa é a manha para tirar o chantilly das apás. Essa é a textura que tem que ficar o chantilly. Não cai, olha que belezinha. Tire o seu bolo da geladeira ou do refrigerador, porque vamos fazer a cobertura final. Pegue uma colher. Se você tiver saco de confeitar fica mais fácil, mas como eu não tenho, dane-se. Eu faço algumas bolotas assim de chantilly e depois passo a colher alisando para cobrir todo o bolo. Em seguida é hora de fazer a cobertura de coco ralado. Eu adiciono um pouco do adoçado e um pouco do sem açúcar para equilibrar. Coloco canela a gosto, porque fica perfeito. Eu gosto de finalizar com um pouco de coco ralado por cima. Depois, tem que limpar as bordas da forma, porque fica uma lambança. Coloque o plástico filme e leve para gelar, de preferência de um dia para o outro, porque fica perfeito bem gelado. Espero que vocês tenham gostado. Deixei abaixo playlists de receitas do canal, receitas fit e receitas fat. E é nóis. E se não gostou, reclama pro meu sovaco.